Alegria estar de volta com os irmãos nessa noite, para continuar a falar a respeito de família e criação de filhos. Ontem falamos da criação de filhos e hoje à noite nós queremos ver a relação que a Bíblia nos mostra entre a plenitude do Espírito Santo e a família, particularmente relacionamento marido e mulher e também a educação dos nossos filhos. Então, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler do verso 18 em diante. Palavras de Paulo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão de Tua palavra. Eu oro pelos casais que aqui se encontram, oro por aqueles que têm filhos, e eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ilumine para entendermos de que maneira nós podemos desempenhar o nosso papel como marido, pai, esposa, mãe, pais e filhos à luz da Tua palavra. Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, e nós pedimos que o Senhor nos mostre de que maneira obtê-la, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pessoas famosas disseram um monte de coisas sobre o casamento que eu queria trazer aqui para vocês. Começando com essa declaração, ou com essa afirmação de que o casamento sempre teve seus inimigos declarados. E entre os inimigos do casamento há racionalistas, feministas, ateus e agnósticos. E muitos deles passaram a ter uma atitude antagônica após haverem fracassado em seus próprios casamentos. Eis alguns exemplos do que pessoas famosas disseram sobre o casamento e o divórcio. Então, eu cito aqui primeiro Voltaire, filósofo e escritor francês muito conhecido, ateu. Ele disse: o divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. Aqui, Lord Chesterfield, que foi um renomado líder político da Inglaterra, ele disse: a única paz sólida e duradoura entre o homem e sua esposa é, sem dúvida, a separação. Aqui, Denis Diderot, filósofo francês, também ateu, a possibilidade do divórcio faz com que ambos os cônjuges cumpram seus deveres mútuos de forma mais aplicada e cuidadosa. O divórcio ajuda a melhorar a moral e a aumentar a população. Aqui, Helen Rowland, que é uma jornalista americana e feminista radical. Quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando finalmente a compreender um ao outro. Mike Tyson, aquele famoso lutador. Você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e sua esposa cortar sua garganta. A rainha Vitória, numa carta que ela escreveu para sua filha:
O casamento não é um prazer, mas é um ato solene e geralmente triste. Eu acho que as pessoas se casam demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas, e para a mulher, uma felicidade muito duvidosa. Bertrand Russell, filósofo e matemático inglês. O casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam é maior no casamento do que na prostituição. Oscar Wilde, autor anglo-irlandês. Os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas e ambos acabam desapontados. Marquês de Sade, autor francês. O horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. Príncipe Filipe, duque de Edimburgo. Não acho que uma prostituta é mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Emma Goldman, anarquista e feminista americana. Ao fazer-se um seguro, paga-se com ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato quando se quiser. Mas, se o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte os separe. Jean-Paul Sartre, autor e filósofo francês, ele disse: o inferno são as outras pessoas. Mas agora, citando o autor de Hebreus, digno de honra entre todos seja o matrimônio. E citando Deus, não é bom que o homem esteja só. Mais do que nunca, os cristãos deveriam mostrar ao mundo que o casamento e a família ainda valem a pena. E para isso eles precisam da graça e do poder do Espírito Santo. As citações que eu fiz são de pessoas extremamente influentes no mundo acadêmico, na cultura, na arte e na história, influenciam a perspectiva da sociedade, dos fazedores de opinião e, sem dúvida, refletem o que se pensa hoje a respeito do casamento. Os números estão aí para mostrar que cada vez menos pessoas se casam, cada vez mais pessoas se divorciam e cada vez mais pessoas se encontram sozinhas, sem esperança ou sem perspectiva, sem saber direito o que fazer com a sua sexualidade. A Bíblia continua sendo para nós o referencial de Deus a respeito do casamento. E o que ele nos ensina está em todo lugar da Escritura, mas hoje à noite eu quero focar nessa passagem que eu li para vocês, onde não somente o casamento é apresentado de uma maneira digna e elevada, a ponto de ser considerado uma analogia da relação entre Cristo e sua igreja, mas é também onde se apresenta de maneira mais clara na Bíblia os papéis do marido e da esposa e o motivo pelos quais eles deveriam fazer o que a Bíblia diz que eles deveriam fazer. E tudo isso ligado à plenitude do Espírito Santo, que é a base e a força para que, de onde vem a força para que o homem e a mulher cumpram o seu papel, não só no relacionamento matrimonial, mas também na criação dos filhos. E há uma palavra para os filhos também, como nós veremos. Muito bem, sobre aquela passagem, então, ela está nessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que tinha como alvo confortar os cristãos de Éfeso que tinham ouvido falar da sua prisão. Está aí no capítulo 3, verso 13, quando ele pede que os efésios não se desanimem porque ele está preso, porque a prisão dele, na verdade, era motivo de glória. O método de Paulo para dizer isso é descrever o maravilhoso plano eterno de Deus para a igreja. Na primeira parte da carta, que geralmente é uma parte mais doutrinária, que a gente chama de teórica, Paulo explica como Deus elegeu, preparou, ou chamou, predestinou aqueles que são seus desde a eternidade, como Cristo morreu por eles, e o Espírito Santo aplica a redenção ao coração deles através da pregação da palavra. E Paulo continua descrevendo como Deus, pela sua graça, então, ele une judeus e gentios, formando um novo homem, um novo corpo, um novo povo, que é a sua igreja. E ele ora para que os cristãos compreendam isso, esse mistério de Deus. No capítulo 3, ele descreve o papel dos apóstolos, que é lançar o fundamento dessa igreja, desse povo. E é quando então ele diz: vocês não precisam ficar tristes porque eu estou preso, porque na verdade eu estou preso por cumprir
esse plano de Deus está bem relacionado com o projeto eterno de Deus da criação da igreja, o papel dele como apóstolo dos gentios. A partir do capítulo 4, ele começa a falar das responsabilidades daqueles que são chamados por Deus e que fazem parte da sua igreja. Ou seja, na primeira parte ele fala dos privilégios, capítulo 1 até o capítulo 3, e no capítulo 4 a 6 ele fala dos deveres dos cristãos. E é exatamente aqui, nessa parte prática, mais exatamente no capítulo 5, que nós temos a passagem que eu acabei de ler para vocês. Antes disso, Paulo fala da importância da união, na qual os cristãos deveriam viver, ele fala do papel dos dons espirituais na igreja, e ele entra na dinâmica da santificação, de que maneira os crentes devem viver uma vida santa aqui nesse mundo. E à medida que ele vai argumentando, ele vai citando exemplos até chegar na passagem que nós lemos, onde ele fala dessa necessidade de viver não cheios de vinho, mas do Espírito Santo. Então, a melhor maneira de compreender essa passagem, então, é examinando esse contexto mais imediato, onde Paulo descreve, como eu disse, a dinâmica da vida cristã, usando uma analogia de despir-se e revestir-se, que está no capítulo 4, de 20 a 24, por gentileza, abra sua Bíblia aí. Ele está falando na parte prática sobre a santificação, já falou da unidade dos dons espirituais, e aqui, falando de santificação, ele diz, no verso 20 do capítulo 4, não foi assim que aprendestes a Cristo, porque nos versos anteriores ele descreveu a vida dos pagãos, uma vida de imoralidade, sem valores e sem compromisso com Deus. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo através da minha pregação, diz Paulo aí no verso 20. Se é que de fato tendes ouvido a Cristo e neles foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, o que é que Paulo, em nome de Jesus, ensinou a eles, e que era diferente da vida pagã que eles tinham antes? Está aí no verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, a maneira antiga de vocês viverem, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui Paulo explica como eles devem viver agora, em contraste com a vida antiga, usando uma analogia do trocar de roupa. Despir-se é o que todo mundo faz quando chega em casa, cansado, passou o dia trabalhando, está suado, fedido, e a exceção dos adolescentes é geralmente o que todo mundo faz, né? Chega em casa, né, para trocar de roupa, aí toma um banho, não é isso? E em seguida ele se põe uma outra roupa, né? Uma roupa cheirosa, limpinha, não é? Fresquinha. Então, despojar-se, renovar-se e revestir-se. Era uma analogia que todo mundo conhecia, que todo mundo fazia, simples de compreender. E Paulo agora aplica isso à ética do cristão. Todo dia nós temos que nos despir do velho homem, nos renovar no nosso entendimento e nos vestir do novo homem, que é Jesus Cristo. O velho homem é Adão, representa a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e que habita em nós. Nós temos que nos despir dela todo dia, ou seja, dizer não para ela, resistir aos seus desejos, à sua influência, à sua vontade. Nos renovar no nosso entendimento, usando os meios de graça, nós vamos ver isso aqui, e nos revestir do novo homem, que é Jesus Cristo. E dizendo sim para ele e praticando aquilo que ele nos ensina. E Paulo, em seguida, dá vários exemplos, está aí na tela, de como isso se aplica. O primeiro exemplo é o da mentira, no verso 25. Por isso aqui, então, introduz a parte prática e a consequência do que ele disse. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então está aqui. O despojar-se é deixar a mentira. O revestir-se do novo homem é falar a verdade. E o motivo que ele dá, e que corresponde à renovação da mente, o raciocínio, a motivação é porque nós somos membros uns dos outros. Então, na prática, como é que esse despir-se, renovar-se, revestir-se funciona? Por exemplo, na mentira. Você, sabendo que nós somos membros uns dos outros, pare de mentir para os seus irmãos e aprenda a dizer a verdade. O exemplo prático. Outro exemplo ali, ira. Capítulo 4, de 26 a 27. Ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
sabendo que o diabo está procurando uma oportunidade e que ele usa a ira para destruir a comunhão, o casamento e os relacionamentos, você está sabendo disso, então, ire-se, mas não peque. Ou seja, há um momento, há uma situação em que você pode extravasar a ira, se a ira é justa, não é? É um pecado, é um erro pensar que toda a ira ela é errada. Né? A ira é uma emoção, depende do que é que provoca a ira e como é que ela é dirigida. Então, por isso ele diz, irai-vos, há um momento em que você pode indignar-se, especialmente quando a verdade de Deus está em jogo, ou alguma verdade está em jogo, mas aí não deixe que essa ira se transforme em rancor, amargura, ódio, vingança, ressentimento. Irai-vos e não pequeis. E ele até coloca um limite, não é? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Conhecedor da natureza humana, e citando aqui uma passagem do Antigo Testamento, Paulo sabe que nós, por conta do pecado, podemos ter até inicialmente razão quando ficamos irados. Mas se nós não resolvermos isso logo, essa ira vai virar um ressentimento, e o diabo está só esperando isso. Ele usa muito bem crentes ressentidos para acabar com o casamento deles, acabar com a igreja, a reputação dos outros, uma série de outras coisas, especialmente agora que apareceu o Facebook. Bom, furto, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O raciocínio é o seguinte, eu tenho que acudir ao necessitado. Então, essa é a minha parte como cristão. Então, dispa-se do roubo. Paulo diz, para de roubar então, e o positivo, que é o revestir-se, trabalhe com suas mãos fazendo o que é justo. Então, vocês estão vendo como ele está seguindo aqui essa dinâmica, não é? Renova a mente, entende qual é o propósito de Deus, deixa de fazer uma coisa errada e faz a coisa correspondente à coisa certa. E aí eu poderia, mesma coisa, capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Eu preciso transmitir graça aos meus irmãos, eu quero ser canal de graça para os meus irmãos. Então o que é que eu tenho que fazer? Pare de dizer palavrão, pare de contar piada suja, piada imoral. Em vez disso, aprenda a dizer palavras que edificam, para que transmita a graça aos que o ouvem. Estão percebendo como é que é a estrutura da passagem? Não faça isso, não faça isso, faça isso por esse motivo. E aí, é que o tempo não dá, mas ele vai continuar nessa mesma estrutura, ele vai falar sobre entristecer o Espírito Santo, a imoralidade e uma série de outras coisas. Ele termina o capítulo 4, entra no capítulo 5 e chega aonde nós estamos, que é o capítulo 5, verso 18. Como parte desse princípio dinâmico de despir-se e revestir-se, o cristão então deve não se embriagar com vinho, que corresponde ao despir-se do velho homem, mas encher-se do Espírito, que corresponde ao revestir-se do novo homem, e a razão é, que eu não coloquei aí, mas está óbvio, não é? Porque no vinho há dissolução. Ou seja, uma vida de embriaguez é uma vida inútil, é isso que a palavra dissolução significa. Uma pessoa que vive embriagada, ela desperdiça não só a sua vida, mas ela desperdiça a vida dos outros, e nós queremos ser úteis. Para ser úteis, nós temos que não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Só assim nós podemos, de fato, servir a Deus. Então, vocês percebem que essa orientação de Paulo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ela faz parte de todo esse contexto onde ele está ensinando a respeito da santificação, usando essa figura do despir-se e do revestir-se. Agora nós estamos prontos para entender, então, o que é que ele quer dizer com isso, enchei-vos do Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir. Então vamos passar aí para a plenitude do Espírito Santo, que Paulo fala aí no verso 18, e eu quero mencionar aqui 5 coisas nessa passagem. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui, que ao falar do Espírito, Paulo está se referindo à terceira pessoa da Trindade, e note que eu sublinhei a expressão pessoa. A pessoalidade do Espírito Santo é muito importante aqui.
devido a determinados ensinos que existem no meio evangélico, as pessoas ficam com a impressão de que o Espírito Santo é uma coisa, como se fosse uma descarga elétrica que vem de Deus, ou um vento que sopra da parte de Deus, ou águas que descem do trono, algum tipo de influência magnética. As pessoas, às vezes, pensam no Espírito Santo dessa forma, esquecendo a sua pessoalidade ou personalidade. Quando eu digo personalidade do Espírito Santo, não quero dizer que ele tem um corpo como nós, mas é que ele é uma pessoa. O Espírito Santo pensa, ele age, ele decide, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele é uma das 3 pessoas da Trindade. E à semelhança do Pai e do Filho, ele é também um ser pessoal. Por que isso é importante? Porque ser cheio do Espírito Santo, então, significa estar dominado e controlado pela 3ª pessoa da Trindade. Significa estar debaixo do domínio dele, da vontade dele, do propósito dele, da condução dele. O Espírito Santo não é uma força, não é um gás, não é uma água, não é uma eletricidade, um princípio de poder que vem de Deus, a ponto de que você possa dominá-lo e manipulá-lo, como alguns pregadores dizem ou reivindicam que pode fazer isso. Você já deve ter visto aí, espero que só na internet, né, que nenhum de vocês nunca esteve numa igreja dessa, vocês devem ter visto aí pela internet, pregadores que supostamente, né, jogam o Espírito Santo nas pessoas, que jogam o paletó com o Espírito Santo nas pessoas, que fazem assim com o Espírito Santo e as pessoas tudo cai no chão. Né? Então, dá a impressão, qual a impressão que você tem quando você olha para aquilo ali? É que aquela pessoa, ela domina o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma descarga elétrica, uma força, um vento, alguma coisa que ele manipula e usa como ele quer. Então, é por isso que eu estou enfatizando a personalidade do Espírito Santo. Você não tem... Ser cheio do Espírito Santo não é você alcançar um nível de espiritualidade tão grande que você é capaz de dizer ao Espírito Santo o que é que ele vai fazer e dar ordem ao Espírito Santo, mas é o contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais dominado por ele você é, mais submisso à vontade dele você é, e mais humilde diante dele você vai andar. Segunda coisa, temos que lembrar que, embora Paulo não use aqui o adjetivo, mas nós estamos falando aqui do Espírito Santo. Por motivos que a gente não sabe, Paulo aqui não se referiu a ele como o Espírito Santo, ele apenas disse enchei-vos do Espírito, mas é porque todo mundo sabe que ele está falando do Espírito Santo de Deus. Por que é que a 3ª pessoa da Trindade é chamada de Espírito Santo? Ela é chamada de Espírito Santo para fazer distinção entre ela e os espíritos imundos, que são os demônios, que são os anjos caídos, manchados pelo pecado, inimigos de Deus e da humanidade. Em contraste com os espíritos imundos, ele é o Espírito Santo. E em contraste com o espírito humano, que é manchado pelo pecado também, inclinado a todo mal. Ele é o Espírito Santo em distinção ao espírito humano, que é manchado pelo pecado, e em distinção aos espíritos imundos, que são os anjos caídos. Logo, a sua qualidade, que é mais ressaltada na Bíblia, é exatamente a santidade. Por que isso é importante? Significa porque se uma pessoa, então, vai ser cheia do Espírito, como Paulo está mandando aqui, qual será, então, a primeira consequência se a pessoa for cheia do Espírito Santo? Qual vai ser a primeira consequência? Santidade, obviamente. É isso que o Espírito de Deus, ao tomar controle da vida da pessoa, vai levar a pessoa a fazer, andar em santidade e ser uma pessoa santa. Então, esta é a primeira característica, evidência e sinal. Eu sei que há outros pastores e pregadores que vão dizer a você que se você ficar cheio do Espírito Santo, o primeiro sinal vai ser falar em línguas, ter visões, revelações, você vai ter profecia, você vai cair no chão, você vai rodar feito peão, você vai pular numa perna só, vai plantar bananeira, salto mortal para trás, triplo, né? Então, tem gente que vai dizer para você que a plenitude do Espírito corresponde a isso. Só que essas coisas, elas não são evidência de que a pessoa está controlada pelo Espírito Santo de Deus.
A evidência que a Bíblia nos apresenta para a plenitude do Espírito Santo é exatamente a santidade de vida. É o poder para dominar a nossa natureza pecaminosa, é o poder de transformação do nosso espírito caído e manchado pelo pecado, que vai, pela influência do Espírito Santo, aprendendo a dizer não para o pecado e sim para Deus. Ou, se você quiser um versículo, Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9, talvez eu citei 8, deve estar faltando um fidelidade, 9. Então, esse aqui é o fruto do Espírito, esse é o resultado de alguém cheio do Espírito Santo, e começa exatamente com amor, que é a expressão prática da santidade. Quem é santo, ele ama, e ele ama como a Bíblia diz que é para amar, sem interesse próprio, em renúncia e em desejo de fazer o outro feliz, como nós iremos ver mais logo em seguida aqui, à medida que o nosso texto prossegue. Então, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que é santa. Ser cheio do Espírito Santo, nós já dissemos, significa estar debaixo do controle dele. E a prova que eu dou para isso é exatamente o contraste que Paulo faz aqui, no verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então ele está fazendo um contraste. Não seja isso, mas seja isso. Só faz sentido um contraste se ele tiver pontos de contato, né? Senão eu não posso comparar ovos e bananas, né? Então, né, não tem como comparar ovo e banana, são duas coisas completamente diferentes. Eu só poderia fazer uma comparação se houvesse algum ponto de similaridade. Então, o que há de semelhante entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa embriagada com vinho? A resposta é a questão do controle. Uma pessoa que está embriagada com vinho, ela está controlada pelo álcool, de maneira que o que ela faz, o que ela diz, o que ela pensa, as suas reações, são todas influenciadas pelo álcool. Todas elas. A ponto de que a pessoa embriagada, muito embriagada, depois que passa, e está de ressaca, ela às vezes nem lembra o que é que ela falou, né? Porque o álcool dominou completamente a sua personalidade. Então, por analogia, ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. É você estar debaixo da influência da terceira pessoa da Trindade, de tal forma que suas ações, pensamentos, reações, decisões e sentimentos estejam todos influenciados por aquilo que o Espírito Santo de Deus está lhe dirigindo. A diferença é que quanto mais uma pessoa está embriagada, menos controle da sua vida ele tem. Ao passo de que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais domínio próprio você tem, mais humano você se torna, mais gente você é, ao contrário do que se pensa. Tem gente que associa a plenitude do Espírito Santo com esquisitice, né? Até acha que quanto mais esquisito, mais espiritual. Se o cara sair subindo pela parede, está cheio do Espírito Santo. Eu já vi um vídeo em que um pastor está subindo a pilastra da igreja como se fosse um pau de sebo, como evidência de que ele estava cheio do Espírito Santo. Pastor metralhadora, pastor peão, né? A gente vê todas essas bizarrices aí, o pessoal acha que quanto mais estranho, mais espiritual. Mas é exatamente o contrário, quem está cheio de álcool é que anda estranho. Cheio do Espírito, a pessoa tem domínio próprio, ele é mais humano, no sentido da humanidade primeira, lá do paraíso, ou da humanidade em Jesus Cristo. Que é exatamente isso que Deus está fazendo em nós, restaurando a imagem do Senhor Jesus em nós, não é? O humano por definição. Então, é exatamente isso o meu terceiro ponto. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle e do domínio do Espírito Santo. Quarta coisa é que aqui isso nos é colocado como uma ordem e não como opção. Paulo não está dando uma opinião, eu acho que vocês deviam ser cheios do Espírito Santo. Ele não está dando um conselho, olha, vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ele não está fazendo um pedido, eu gostaria que vocês fossem cheios do Espírito Santo. Não, ele está dando uma ordem, enchei-vos do Espírito. Se é uma ordem e está no imperativo, na língua grega, se isso aqui é uma ordem, significa que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo a Deus, né? Você está em pecado. Se hoje à noite você não estiver cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Veja o que é interessante. A primeira parte do versículo diz o quê? Não vos embriagueis com vinho. Está dizendo que ficar bêbado é pecado, não está?
Se entrar um cidadão bêbado aqui na igreja, no domingo, membro da igreja, vamos dizer, um diácono, ele entra bêbado aqui, né, está na cara que ele está bêbado, o que é que vocês acham que o conselho da igreja vai fazer? No mínimo, disciplinar o irmão bêbado. E os membros que não estão cheios do Espírito Santo? Está no mesmo versículo. É pecado tanto um quanto o outro, não é? Não vos embriagueis com vinho. É pecado embriagar com vinho? É. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É pecado não estar cheio do Espírito Santo? É. Então, não é uma questão de opção, do tipo assim, você dizer, eu quero só ir para o céu, não me interessa galardão, não me interessa recompensa, só quero ir para o céu. Né? Vou para a igreja no domingo, né? Sou salvo pela graça, pela fé, vou viver a semana do jeito que eu quiser. Parece que você não tem opção, não. Não é? Ser crente na Bíblia equivale a ser cheio do Espírito Santo. Não há nenhuma situação no Novo Testamento em que um crente que não esteja cheio do Espírito Santo, a ele é dada segurança de redenção ou de salvação. Não estou dizendo que ele não peca, não estou dizendo que ele não erra, mas isso é acidente na vida dele, não é prática costumeira, não é o caminho normal. Não é o caminho normal. Pecado, no Novo Testamento, é sempre visto como acidente. Quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, está aí. Não é uma opção, não. É uma ordem. Não é? É isso mesmo. Faz bem em ficar se coçando. Quinto, é algo a ser feito diariamente. É uma ordem que é dada no imperativo, na forma como está escrito na língua grega, que é um imperativo do presente, poderia ser traduzido assim: enchei-vos continuamente do Espírito Santo. É muito significativo que Paulo está dando essa ordem, dessa forma, aos crentes de Éfeso, porque cerca de 4 ou 5 anos antes, quando ele esteve lá na cidade pregando o Evangelho, e você encontra isso, eu creio que em Atos 19, quando ele esteve pregando lá em Éfeso, houve um grande avivamento espiritual na cidade. O Espírito Santo desceu sobre 12 discípulos de João Batista, pela imposição de mãos de Paulo. Centenas de pessoas se converteram na cidade. Feiticeiros e bruxas venderam seus livros de magia, foram batizados. Há um grande avivamento espiritual, explodiu na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso nasceu no meio de um grande derramamento do Espírito Santo. 5 anos depois, 4 anos depois, Paulo escreve para aqueles crentes e diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Mas e o avivamento de 4 anos atrás? Isso significa que crente não vive de passado. A experiência que você teve semana passada não serve para hoje. A plenitude do Espírito Santo é algo a ser buscado diariamente, todo dia. É igual o maná que caía no deserto. O que caía num dia não servia para o outro. Tinha que ser colhido fresquinho no mesmo dia. Assim também é a plenitude do Espírito Santo. Buscar a Deus diariamente, fazendo essa dinâmica, se despir do velho homem, renovar-se no seu entendimento e encher-se do Espírito Santo, ou revestir-se do novo homem, que é a mesma coisa, ou são sinônimos. São essas 5 aplicações, ou perspectivas que eu queria tirar aí do verso 18. Mas vamos agora para a questão de como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Será que a passagem nos diz alguma coisa? Sim. São 2 coisas que a passagem nos ensina. A primeira é que para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que dizer não ao pecado, que é o que nós já vimos até agora. A dinâmica que nós vimos até agora é primeiro dizer não para o pecado e depois fazer o que é certo. Essa é a sequência. Se você trocar a palavra vinho por qualquer coisa que controla e domina a sua vida, você então já percebe o que é que você tem que fazer. Troca a palavra vinho por sexo, por dinheiro, por ira, por ressentimento, por poder, por uma pessoa. O que é que domina a sua vida? O que é que lhe dá paixão? O que é que lhe dá prazer? O que é aquilo pelo que você fica esperando o dia todo? Aquele momento em que você fica assim, contando as horas para aquilo acontecer. O que é o Deus da sua vida? Troca a palavra vinho por isso.
O ponto é que você só pode ser cheio do Espírito Santo se você primeiro abrir espaço para ele. Se você já está cheio de vinho, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Você só pode ser cheio de uma coisa por vez. Se você está cheio de vinho, não tem mais lugar para o Espírito Santo. Por isso que ele diz, não se embriague com vinho, porque não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas encha-se do Espírito Santo. Então, primeiro, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que fazer aquilo que Paulo vem dizendo, dizer não para o pecado, como a gente já viu os exemplos, não para a mentira, não para o furto, não para o palavrão, não para a ira, não para o diabo, e vem a relação, é enorme aquela relação, é só você acabar de ler o resto do capítulo 4 e início do capítulo 5, você vai ver, são todas coisas práticas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa é isso, o vinho, como qualquer coisa que nos controla e domina. E a razão nós já vimos, é porque uma vida que não é controlada por Deus, ela é uma vida que traz dissolução, vida inútil e vazia, uma vida desperdiçada diante da realidade eterna, diante do Deus da glória, Senhor e Criador e todas as coisas. Então, como é que eu quero ser cheio? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, você tem que resolver o problema do pecado na sua vida. Você tem que destronar da sua vida aquilo que tem o primeiro lugar, aquilo que lhe domina, que lhe embriaga de prazer, de alegria, de antecipação e que não é Deus. Somente Deus deveria ter esse lugar na sua vida. O primeiro lugar, o Senhor Jesus. Ele deveria ser a minha paixão e a sua. Aquilo que nos entusiasma, aquilo que nos encoraja, que nos enche de expectativa, de consolo na hora da dificuldade. Para onde você corre na hora da tristeza e da dificuldade? Netflix? Bebida? Remédio? Para onde é que você corre na hora da dificuldade? Então, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Segunda coisa, você notou a sequência aí? Verso 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aí vem a ordem, enchei-vos do Espírito. Aí a gente pergunta para Paulo, como? Primeiro, falando com salmos, verso 19. Segundo, entoando cânticos, ainda verso 19, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto, sendo submissos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é o verso 21. Então, no verso 18 tem a ordem, enchei-vos do Espírito. Alguém pergunta, Paulo, como é que eu faço isso? Resposta, falando com salmos entre vocês, entoando cânticos de coração ao Senhor, em tudo sendo gratos a Deus e sendo submissos uns aos outros. São os verbos que vêm em seguida e que estão não mais no imperativo, mas no que a gente chama na gramática portuguesa de gerúndio, o modo que descreve, o modo de descrição, fazendo, indica uma ação, descreve uma ação que está em andamento, e que explica o imperativo que foi colocado antes no verso 18. Enchei-vos fazendo isso, essas quatro coisas. Preste atenção nessas quatro coisas aí, pode passar aqui. Primeiro, são coisas que acontecem na comunidade. Quando ele diz assim, falando entre vós com salmos, como é que eu posso obedecer isso? Só se eu estiver em comunidade. Porque ele está pressupondo aqui que são irmãos, que eu estou cantando, falando com outros irmãos em salmos. Salmos aqui é um termo que Paulo usa para se referir a todo o Antigo Testamento. Você vai encontrar outras vezes no Novo Testamento em que a palavra salmos é usada para se referir às escrituras do Antigo Testamento, porque era a maior parte e a parte mais conhecida. Então, o todo sendo representado pela parte. Quando ele diz falando entre vós em salmos, ele quer dizer o seguinte, usem a linguagem da Bíblia ou conteúdo da Bíblia para vocês conversarem. Essa é a primeira orientação de como eu sou cheio do Espírito Santo. E cheios do Espírito, como? Conversa entre vocês as coisas de Deus, usando a linguagem da Escritura, os temas da Escritura. E eu tenho certeza que você já teve essa experiência, daquele dia, aquele momento, aquele evento, que você estava numa rodinha de amigos, de repente vocês começaram a conversar as coisas de Deus, e o coração se alegrou, não é? O coração se elevou, e de repente você sentia como se o próprio Deus estivesse ali no meio de vocês. Pois esse é um dos meios, a gente chama meios de graça, é a comunhão dos santos, pelo qual o Espírito Santo enche a igreja.
é quando os irmãos estão conversando as coisas de Deus, tratando das coisas de Deus, falando das coisas de Deus. Mas se a gente só se reúne com os irmãos para falar de futebol, para falar mal dos outros e falar do governo, né? Falar mal do governo, então vai ser difícil a gente ficar cheio do Espírito Santo, se a gente não tem tempo, né? Qual foi a última vez que você sentou com irmãos para falar das coisas de Deus? Pensa aí. A última vez que você sentou com irmãos para conversar, falar em salmos, falar as coisas de Deus com os irmãos. Segunda coisa que a gente viu, não é que a gente já passou o slide, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais. É mais uma coisa que é feita em comunidade. Eu sei que pode ser feito sozinho, mas o contexto aqui é de coletividade. A igreja cantando, louvando a Deus de coração, cânticos espirituais. Cântico espiritual não quer dizer um cântico que o Espírito Santo inspirou, como alguns cantores evangélicos dizem, ó, Deus me deu uma letra, né? Deus me deu um hino, e a gente vai escutar o hino, está cheio de erro de português. O Espírito Santo deveria ter mais cuidado com a gramática, no mínimo, né? Para não falar dos erros teológicos, né? Para não falar dos erros teológicos, né? Então, não, quando diz cânticos espirituais, é que sejam de acordo com a revelação que o Espírito Santo já nos deu, que é a sua palavra. Tem que estar de acordo com a boa teologia, com a verdade de Deus que está na Bíblia. O cântico pode ser o mais bonito do mundo, mas se ele tiver impropriedades, ele não é um cântico espiritual. As pessoas podem gemer, virar os olhos, levantar os olhos, escorrer lágrima, mas se ele for teologicamente errado, ele não é um cântico espiritual. Ele tem que expressar a verdade de Deus. E não me venha com esse negócio de licença poética, não, por favor. Tá? Não, mas pastor, é licença poética. Não tem nada de licença poética. Não tem licença poética aqui. Teologia é exata, doutrina é exata, Bíblia todos, os teólogos. Paulo brigava por conta da definição de uma palavra. Quando ele interpreta o Antigo Testamento, ele diz, olha, a promessa não foi feita aos descendentes, foi feita ao descendente. Ele briga por questão de singular e plural, quando ele está interpretando o Antigo Testamento. Por que a gente vem com esse trem de licença poética para o cara poder fazer o que quiser na letra? Não é isso, aquela estrovenga, né? Teologicamente falando. Não. Cântico espiritual é o que está bom teologicamente. E se de quebra tiver uma música bonita, melhor ainda. Não é? Que é uma combinação cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil você encontrar uma boa música e uma boa teologia. Cada vez mais difícil. Porque às vezes você tem uns teólogos que são péssimos músicos. E você tem os músicos bons, mas que precisavam fazer teologia. Né? Bom, outra coisa que ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pressupõe um coração grato, um coração submisso a Deus, que aceita o que acontece como sendo a vontade de Deus e que acredita no que está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um coração grato é um coração que está pronto para ser cheio do Espírito Santo. E a última coisa, sujeitando-vos uns aos outros, olha a reciprocidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, reconhecendo o papel do outro, a função do outro, acatando isso e se sujeitando a isso. Veja que tudo isso são atitudes simples e não passos complexos que devem ser feitos todos os dias, constantemente, e é dessa forma que a igreja se enche do Espírito Santo. É dessa maneira, é a Bíblia que está dizendo, que nós nos enchemos do Espírito Santo. Às vezes você vai numa livraria, quer estudar mais sobre o Espírito Santo, aí você vai encontrar 39 passos para a vida espiritual, 49 chaves para a espiritualidade plena, 232 caminhos para alcançar a plenitude da vitória. Não, gente, é simples. Só faz essas coisas aí. Primeiro, resolve o problema do pecado, submeta um ao outro, cante, louve a Deus de verdade, converse as coisas de Deus. Isso aí vai lhe encher do Espírito Santo. Você vai ver uma vida cheia do Espírito Santo. E aí você está perguntando, mas o que é que isso tudo tem a ver com o tema do congresso? Vamos agora para o verso 22. O que Paulo vai dizer em seguida sobre casamento, família e sociedade é a continuação desse assunto. Ele não está mudando de assunto no verso 22. Infelizmente, o subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil empurrou aí entre o verso 21 e o verso 22, pelo menos na versão Almeida, dá a impressão de que Paulo agora vai falar de outro assunto. Mas ele não está falando de outro assunto, ele está continuando. No verso 21, ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.
E aí alguém pergunta, mas como assim? O que significa sujeitar-se um ao outro no temor de Cristo? Ele explica no verso 22. As mulheres aos seus maridos. Então, o verso 22 é a continuação do verso 21. Como é que uma mulher cristã, ela cumpre a ordem do verso 21 de sujeição mútua, que é condição para ela ser cheia do Espírito Santo? É que ela seja submissa ao seu marido. Então, vocês já viram a ligação. Para que ela seja cheia do Espírito Santo, ela tem que aprender a ser submissa ao seu marido. E aí nós vamos fazer o caminho inverso também. Se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai conseguir ser submissa ao seu marido. Aqui é uma via de mão dupla, né? A relação entre plenitude do Espírito e o papel da mulher. Tanto é que, no verso 22, essa expressão, sejam submissas, ela não está na língua grega. Isso aí foram os tradutores que colocaram, porque a sequência é essa daí, verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres, vírgula, ao seu próprio marido. Ou seja, o verbo do verso 22 é o verbo do verso 21. Não tem no original grego, mas o tradutor supriu porque ele separou os dois versículos. Aí ele precisava repetir o verso. Mas agora eu espero que esteja claro, né? Como é que a mulher cristã, ela pode ser cheia do Espírito Santo? Ela pode começar em casa, no relacionamento com o marido. E aí, Paulo aqui coloca uma analogia para a submissão. Ela tem que ser submissa ao marido, como ela é submissa ao Senhor. Se ela não é submissa ao Senhor, ela fica sem referencial para ser submissa ao marido, não é verdade? E Paulo, em seguida, dá 3 motivos. O primeiro, aliás, aqui Paulo dá 3 motivos para que a mulher seja submissa. O primeiro é esse motivo devocional. Assim como ela é submissa ao Senhor, é a religião dela. Qual é a religião da mulher? Ela é submissa ao Senhor Jesus, ela é cristã. Então, como parte da religião dela, ela vai ser submissa ao seu marido. O primeiro motivo que é colocado aqui é um motivo devocional, faz parte da vida de devoção da mulher, da piedade dela, da religião dela, ser submissa ao seu marido. O segundo motivo está no verso 23, é um motivo teológico. Seja submissa ao seu marido. Por quê? Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Paulo apresenta um motivo teológico. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça da esposa. Onde é que Paulo tirou isso? Tirou isso lá do relato da criação. Deus primeiro criou o homem e depois ele fez a sua mulher para ser sua companheira, para ser a sua ajudante idônea. É de lá que Paulo está tirando isso, ele não está tirando isso da cabeça dele, é um motivo teológico. E o outro motivo que ele usa aqui, no verso 24, é um motivo eclesiástico. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É claro, quem conhece o apóstolo Paulo e o restante da Bíblia, ele sabe que Paulo aqui não está dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, inclusive naquilo que vai contra a vontade de Deus. Porque em várias outras passagens da Bíblia, inclusive nos escritos de Paulo, a orientação é que o crente, a consciência do crente está submissa a Cristo em primeiro lugar. Enquanto o marido estiver dentro da vontade de Cristo, né, guiando, orientando, convivendo com a mulher, dentro daquilo que é correto e justo, a atitude da mulher de submissão. Agora, na hora que o marido quer obrigar a mulher, ou submeter a mulher a fazer alguma coisa que é contra a vontade de Cristo, a mulher está desobrigada de obedecer ao marido e ela vai seguir a Jesus Cristo e a sua consciência. Pois é. Os limites são esses aí, que são claramente colocados em toda a Escritura. Por exemplo, a Bíblia manda que a gente obedeça às autoridades, não é verdade? Está escrito lá, Romanos 13, a 1 de Pedro, está claro também lá que a gente, capítulo 2, a gente tem que se sujeitar às autoridades. Tito diz isso, 1 Timóteo fala sobre isso também, 1 Timóteo capítulo 2 fala da submissão às autoridades, mas o próprio Paulo não obedeceu, né? Quando mandaram ele ficar calado, ele não falou, ele não obedeceu. Quando os judeus mandaram os apóstolos ficarem calados e não falar de Jesus em Jerusalém, eles também não obedeceram, eles continuaram falando do mesmo jeito.
Então, a obediência às autoridades humanas, elas são apenas enquanto elas estão dentro da vontade de Deus. Então, mas antes de você desobedecer, faça uma análise se o que está em jogo realmente é a vontade de Deus ou uma birra ou uma preferência pessoal. Tá? Antes de partir para o pau, né, para uma briga dessa, então faça uma exegese do que é que está em jogo. Não é? Se é realmente uma desobediência à palavra de Deus que está em jogo. Porque se não tiver, às vezes é preferível você agir com sabedoria, como aquela mulher sábia que edifica a sua própria casa. Não é? Agora, para o marido. Precisa não, né? Precisa, né? São 3 versículos para dizer à mulher que ela tem que ser submissa. Versos 22, 23 e 24. E são 9 para dizer para o marido que ele tem que amar a mulher. 25, 26, 27, 28. Estou contando certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deve ter algum significado isso. Para a mulher aprender a ser submissa, 3 versículos. Para o marido amar a mulher, 9. Então eu acho que o peso maior está do nosso lado, né, homens? Né? A responsabilidade maior, eu acho que é nossa. Né? Deve ser mais difícil, né? Deve ser mais difícil. Como é que os homens, como é que eles cumprem o que está no verso 21? Sujeitai-vos uns aos outros. Como é que o marido cumpre a orientação bíblica da sujeição mútua? A resposta: amando a sua esposa. Então a sujeição no casamento é mútua. É mútua. A mulher se submete respeitando, acatando a liderança do marido, e o marido se submete amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha a analogia que Paulo faz aqui. Ele coloca o amor de Cristo pela igreja como sendo a base do amor do marido pela esposa. Cristo amou a igreja no passado quando morreu por ela, dando sua vida por ela. Ele fez isso voluntariamente, sacrificialmente. Amor aqui não é da boca para fora, mas amor aqui é atitude. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela no passado, sacrificialmente, renunciou a si mesmo, deu sua vida pela sua amada, a sua igreja. Ele ama no presente, porque Paulo diz aqui que ele fez isso para santificar. E ele ama pensando no futuro, porque ele diz, porque vai apresentá-la a si mesmo, quando ele voltar em glória, e a igreja for então aperfeiçoada. Então é esse amor de Cristo que é colocado como sendo o referencial para o marido amar a igreja. Sacrifício, renúncia, entrega e com um propósito. Você vai ser uma bênção para a sua mulher, você vai ser instrumento de Deus na vida dela, para que ela cresça, para que ela seja santificada, você vai ser o líder espiritual do casamento e da família. Por isso são 9 versículos. E em seguida o apóstolo Paulo faz uma outra comparação. Depois de dizer da analogia de Cristo e da igreja, ele usa a analogia do próprio corpo. Ele vai dizer assim: você tem que amar a sua mulher como você ama a você mesmo. Se você ama a sua mulher, você está fazendo um bem a você mesmo, porque você e ela são uma só carne. Você conhece alguém que despreza a própria carne? Todo mundo alimenta e cuida da própria carne. Então, quanto mais você cuida da sua mulher, mais benefício você vai ter. E a gente sabe que não tem nada melhor do que ter uma mulher satisfeita em casa. Tem nada melhor do que ter uma mulher feliz em casa. Você chega em casa, a mulher está trombuda, né? Está chateada, nada presta, né? É só rixa, reclamação o dia todo. Então a gente não quer nem voltar para casa, né? Nem voltar para casa. Então, se você ama a sua mulher e cuida dela, no fim, o maior beneficiado vai ser você. Pode ter certeza disso. Né? Pode ter certeza disso. Que a bênção é sua. Esse é o argumento de Paulo aqui, do verso 28 até o verso 32. Quando ele fala que a gente tem que amar a mulher, ele diz, ao final do verso 28, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E ele termina dizendo, no verso 30 e 32, que é um grande mistério, e no 33, não obstante vós, cada um de pé si, ame também a própria esposa como a si mesmo. Aqui ele resume, não é? Cada um de pé si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Qual é a conexão com tudo que eu estou falando até aqui? Tudo está ligado ao verso 18.
enchei-vos do Espírito. Como? Sendo submissos uns aos outros. Como é que eu faço isso no casamento? A mulher se sujeitando ao seu marido e o marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se os dois fizerem isso, eles serão cheios do Espírito Santo e terão condição de cumprir o seu papel. Sabe por que muitos casais não cumprem o seu papel? Marido que não cumpre o papel de amar a esposa sacrificialmente, voluntariamente, de maneira concreta. Sabe por que tem esposa que tem dificuldade, que desrespeita o marido, que não se sujeita ao marido, que não deixa o marido assumir a liderança? É porque não estão cheios do Espírito Santo. O problema é espiritual, na maioria das vezes, o problema de casamento. E olha que eu já atendo casar, eu tenho 35 anos de pastor, então eu já atendo problema de casamento há muitos anos. Posso dizer a você com segurança e a outros pastores aqui, que na grande maioria dos casos de briga de casal, de conflito, vai partir para divórcio, é falta de espiritualidade geralmente dos dois. Falta de plenitude do Espírito, de andar com Deus, de estar controlado pelo Espírito. Do fruto do Espírito, paz, amor, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A ligação, eu espero, é muito clara. E aí tem também a questão da família. A mesma coisa, você vai ver que Paulo vai continuar o mesmo raciocínio quando está falando dos filhos. Capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Como é que os filhos podem ser cheios do Espírito Santo? Resposta, obedecendo aos seus pais. E mais adiante, como é que os pais cumprem o papel da sujeição mútua? Está no verso 4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Notando só que pais do verso 4 é diferente de pais do verso 1. Naturalmente você já tinha percebido isso, né? No verso 1, quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, pai aí é pai e mãe. Mas no verso 4, quando ele diz, e vós pais não provoqueis a ira a vosso filho, aí é só os pais, os homens, não é pai e mãe não. São palavras diferentes na língua grega. Infelizmente, como em português não tem alternativa, eles traduziram. Porque em português, se eu quiser dizer pai e mãe, qual é a palavra que eu uso? Pais. Se eu quiser dizer dois homens que são pais, qual é a palavra? Pais. Só que no grego não é assim. Quando é pai e mães, goneus. Quando é dois homens que são pais, pateres. São duas palavras gregas diferentes, que infelizmente a nossa tradução obscureceu. Por quê? Porque o verso 4 diz muito claramente de quem é a responsabilidade de criar os filhos. Não é da mamãe, não. É do papai. Esse negócio de você deixar sua mulher educar seus filhos, né? Não. Deixa só ela, você só quer chegar em casa e achar todos os meninos comportadinhos, né? Quer encontrar os meninos tudo quietinho, tudo comportado, tudo já feito o dever de casa e tudo mais, né? Tá, e você acha que você está trazendo o pão para dentro de casa, você está cumprindo seu papel. Tá, não. Aqui a responsabilidade de educar o filho é do pai. É do pai, é ele que vai chamar a criança, vai corrigir, repreender, ensinar, admoestar. Não é à toa que a gente encontra hoje o que a gente encontra na sociedade. Os meninos crescem e não tem referencial de homem. Ninguém sabe o que é ser homem. Nasce de uma mulher. Geralmente é uma parteira que está ajudando. Quem vai cuidar dele é uma médica. Quando ele for para a escola vai ser uma professora. Quando for para a universidade, vai ser uma doutora. No primeiro emprego, ela vai ter uma chefa. Não é isso? Vai ter uma chefa. Se for para uma igreja, vai ter uma pastora. Em casa, papai não aparece. Só mamãe que faz tudo. Qual o referencial de homem que esse menino tem? Nenhum. Vai crescer sem saber o que é homem. Ser homem. Não sabe o que é. Quando eu falo homem, não estou falando machão. Estou falando masculinidade bíblica. É por isso que o pessoal anda fazendo congresso aí para ensinar a ser homem, né? Nos Estados Unidos é muito comum, tem um movimento chamado Promise Keepers, que é exatamente um movimento entre os homens para ensinar os homens o que é que significa ser homem. Estou pensando em inaugurar um desse aqui em Goiânia. Eu acho que vai ficar assim, ó. Acho que vai ficar assim, tenho impressão. Vamos fazer junto, pastor? Vamos? Vamos começar, né? Então, gente, eu termino aqui, já demorei demais. Princípios e aplicações. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, existe uma relação íntima
inseparável entre espiritualidade e vida familiar. Não tem como não perceber isso. O texto é claro, a estrutura, o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo deixa isso com muita clareza. Ele liga a plenitude do Espírito Santo ao relacionamento matrimonial e à criação de filhos. Segundo, o fruto do Espírito é essencial para que o casamento funcione da forma correta. Como eu disse, boa parte dos problemas do casamento é pela falta da presença do Espírito Santo. O casamento tem que ser a três: o homem, a sua esposa e Deus. Se não for a três, não funciona. Não funciona. E muitos dos problemas é exatamente por conta disso. Como eu disse aqui, a causa da maioria dos problemas no casamento é a falta da plenitude do Espírito nos cônjuges. O último slide, só para a gente lembrar que não basta que ambos sejam crentes para que o casamento dê certo. Porque às vezes você pensa assim, não, se eu casar com um crente vai dar certo. Não. E também não estou encorajando você a casar com descrente. Aí que tem menos chances ainda, não é? Mas eu estou dizendo que o fato de você casar com um cristão não quer dizer que o seu casamento vai dar certo, porque você tem que investir nisso. O casal tem que saber qual é o papel, qual é o meu papel como esposa cristã, qual é o meu papel como marido cristão, como é que eu faço isso, como é que eu crio os meus filhos, de onde vem o poder para que eu faça isso. Então não basta que ambos sejam crentes. E também não pense assim que você vai fazer funcionar, que você vai dar um jeito. Nós não devemos depender das nossas forças para manter o casamento, porque você não consegue por você mesmo. Se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus, as tentações são muito grandes, as provações são muito grandes, e você permanecer casado até que a morte os separe é um trabalho de uma vida toda. É um investimento que você tem que fazer. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que buscar a Deus, plenitude do Espírito Santo, dependência de Deus, para que isso aconteça. Amém? Amém. Senão um dia nós vamos ouvir aquilo que um professor lá do Mackenzie me contou uma vez. Professor crente, ele é professor lá do primeiro ano, né, que tinha muito adolescente no primeiro ano da universidade. Você tem gente de 16, 17 anos. Disse que uma vez uma menina fez amizade com uma aluna de 17 anos, e a aluna se interessou por ele, né? Ele já era um senhor, perguntou, há quanto tempo o senhor é casado? Ele disse, há 35 anos. Aí ela perguntou, com a mesma mulher? Ele disse, sim. Aí ela disse, o senhor já contou isso ao seu psicólogo? Não é? Pois é, porque para o mundo de hoje, é realmente um caso psiquiátrico, né? Você passar 35 anos com a mesma esposa. Não é? Então, para que a gente caia nessa estatística, né, boa, então, que nós usamos, de fato, da plenitude do Espírito. Oremos para terminar. Ó Deus querido, como nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, suplicamos a Tua graça para os casais aqui presentes nessa noite, que o Senhor abençoe essa querida igreja, os irmãos de outras igrejas que estão aqui também, os Teus filhos e filhas que estão espalhados por esse país, por esse Brasil. Ó Deus, tem misericórdia dessa instituição que veio de Ti, o casamento, e que é tão vilipendiada, rejeitada, atacada, Senhor, na nossa sociedade. De que nós nos lembremos que digno de honra entre todos seja o matrimônio, e que isso que o Senhor uniu, que o homem não separe. Dê-nos, ó Deus, esta visão elevada do casamento e disposição de servir, de amar, de submeter-nos e de fazer o Teu querer revelado na Escritura. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.